Começando agora os exercícios de análise de malhas. Para os exercícios de análise de malhas é bem simples também. A gente vai equacionar as malhas. Eu vou colocar as malhas sempre sendo nesse mesmo sentido aqui. Nesse caso, nós vamos ter 3 malhas, porque nós temos... Enfim, são 3 malhas, assim, separadas. Então, a gente tem I1, I2 e I3. Nesse primeiro caso aqui, para a malha I1, quando a gente tem uma fonte de corrente ligada diretamente a uma malha, a gente tem que a malha vale a própria fonte de corrente. Nesse caso aqui, como a fonte está vindo para esse lado e a malha está vindo para esse, no mesmo sentido, I1 vale 11 amperes. Nesse outro caso aqui, a gente vai ter I3. O nosso I3, ele a gente pode notar que ele está vindo para baixo, enquanto a fonte está vindo para cima. Logo, o nosso I3 vale menos 4 amperes, que é menos a fonte. E aqui, para equacionar I2, a gente faz o quê? Enfim, diferentemente da tensão nodal, quando a gente tem uma tensão nodal, quando a gente expressa a análise nodal, a gente expressa as correntes daquela malha. Aqui a gente vai, daquelas malhas no caso, aqui a gente vai expressar as tensões nodais. As tensões são dadas por U igual a R vezes I. Logo, a gente vai representar tudo como sendo R vezes I. Então, aqui a gente vai ter 4. Só que no caso aqui, como a gente tem um elemento que está entre duas malhas, a gente vai fazer o elemento que está entrando, que a gente delimitou como I2, menos o elemento que está entrando do lado oposto. Então, fica I2 menos I1. Por que a gente faz isso? Porque nesse caso aqui, isso já está implícito na regra que a gente utiliza assim. Por quê? Porque quando a gente está falando que está entrando por esse lado, a gente está falando que esse lado é o positivo e esse lado é o negativo. Nesse caso aqui, é o contrário. Esse lado é o positivo e esse lado é o negativo. Então, como fica ao contrário, a gente faz assim. Então, fica a malha que a gente está, sendo I2, menos a malha oposta, que está entrando pelo lado oposto, que é o I1. Nesse caso aqui, a gente tem o 3, que ele está só na malha I2, mais o 5, que multiplica I2 menos I3, que é a mesma coisa. Aqui está entrando pelo negativo e negativo, pelo positivo e negativo, e aqui o I3 está entrando pelo sentido oposto, assim. Então, fica I2 menos I3, que é o que a gente está analisando, menos o que está entrando pelo sentido oposto. Isso igual a 0. Não sei se deu para entender direito, mas o conceito de malhas é esse, basicamente. Você só equaciona, você dá o sentido de cada uma das malhas. Normalmente a gente dá o mesmo sentido, mas tem casos de você dar o sentido oposto mesmo. Mas eu não recomendo, tá? Faça o mesmo sentido mesmo. Você vê, equaciona cada uma, vê se tem fontes de corrente, que dá para você já simplificar uma malha. E aí você faz isso, você vai analisar a malha I2, ela vai sempre ser I2 menos I1. Se você está fazendo como todas as correntes, tendo o mesmo sentido. Então, vai sempre ser I2 menos I1. E aí você não precisa se preocupar se está entrando pelo negativo ou entrando pelo positivo dos resistores. Então, vai ser sempre assim. Aí aqui a gente vai ter 4I2 menos 4I1 mais 3I2 mais 5I2 menos 5I3 igual a 0. A gente substitui aqui, então fica 4 vezes... fica 4I2 menos 4 vezes 11, que dá 44, mais 3I2 mais 5I2 menos 5 vezes menos 4, que dá mais 20, igual a 0. Nesse caso aqui, então, a gente vai ter 4, 5, 6, 7. Aqui vai ter 8 mais 4, que vai dar 12. E 2 é igual a 24. E 2 é igual a 2 amperes. Eu não sei se é isso que ele quer saber. É exatamente, a corrente... Nesse caso aqui, a corrente vai ser a corrente que está passando pela malha, né? Porque não tem nenhuma outra malha ligada a ela, só a malha I2. Ou seja, I vale 2 amperes.